E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. O Alan nem sabia, mas o Espírito Santo já sabia. Amém? O Espírito Santo que me deu a palavra, o mesmo Espírito Santo que usou o Alan. Amém? O Espírito sabe todas as coisas. Daniel capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1. Está escrito assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 127 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. E pedimos neste momento ao Teu Espírito Santo, esteja falando conosco, que ministre, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nos entregar nesta manhã, Senhor. O Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. E esta palavra, e nós lemos, e esta palavra, Senhor, e nós recebemos, ó Pai, é a Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, que não sejam as minhas palavras, mas que o Teu Espírito Santo possa falar através de mim, enquanto o Senhor opera de maneira poderosa e gloriosa sobre a vida de cada um dos Teus filhos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. E o Senhor estava falando sobre o Espírito Santo. E o Senhor estava falando sobre aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Muitas vezes nós entendemos que a obra do Espírito Santo, ela é para nos batizar, primeiro para nos selar, no momento que nós aceitamos ao Senhor, Ele nos sela. Depois batizamos, recebemos o batismo com o Espírito Santo, falamos em línguas, recebemos os dons. Mas o trabalhar do Espírito Santo, ele é tão amplo, ele é tão glorioso, que para tudo que nós vemos, de Gênesis a Apocalipse, Deus trabalhando na vida dos homens, Ele vai trabalhar através do seu Espírito. Quando a gente olha lá, desde o início, no Velho Testamento ainda, eles não tinham a noção de ser batizado com o Espírito Santo, mas eles sabiam o que era ser cheio do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele vem sobre as nossas vidas e ele nos capacita a nós vivermos de uma vida excelente. Não é de qualquer maneira. Porque o Espírito Santo, ele é um espírito de excelência. É um espírito que ele é mais do que bom, ele é excelente. E esse é o trabalhar do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo vem, e como Deus fala para Jeremias, como oleiro, ele vai trabalhando, ele vai moldando, ele vai aperfeiçoando, mas ele tem um objetivo. E o objetivo e o propósito do Espírito Santo em nós é de excelência. Nós vemos aqui em Daniel, no capítulo 6 e no versículo 4, diz aqui a palavra de Deus, no versículo 3 primeiramente, que havia em Daniel um espírito excelente. Um espírito de excelência. Glória a Deus. E esse mesmo espírito que estava sobre Daniel está em nós. É o mesmo espírito. É o mesmo trabalhar do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui, o Espírito foi ministrando ao meu coração, que
Deus, Ele vai trabalhando em nós e Ele vai trabalhando através de nós, para nós chegarmos nesse estado de excelência. Tem um caminhar, tem um trabalhar, que é um trabalhar do Espírito juntamente conosco. Não é só a ação do Espírito, tem que ter a ação nossa, atitudes nossas, escolhas nossas, decisões nossas. Tem que ter uma disposição nossa de se submeter ao trabalho do Espírito Santo. E quando eu falo se submeter ao trabalho do Espírito Santo, não é você deitar numa rede e dizer, eis-me aqui, Espírito Santo, pode fazer o que você quiser. Não. Porque o trabalhar de Deus, Ele nos coloca de pé. E Ele nos dá coisas para fazer e para realizar. Descansar no Senhor, esperar no Senhor, não significa que eu não vou fazer nada. Significa que eu vou fazer tudo aquilo que o Espírito Santo me der para fazer. Me orientar a fazer. Isso é esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar sem atitude nenhuma. Esperar no Senhor não é você não ter nenhuma decisão, nenhum esforço, nada. Esperar no Senhor é fazer somente aquilo e tudo aquilo que Deus te der para você fazer. Você não vai fazer nem mais, nem menos. Então o que significa esperar no Senhor? Não fazer nada por você mesmo. Nada da tua mente, nada do teu coração, nada da tua carne. Isso que significa esperar no Senhor. E nós vemos aqui, primeira coisa que Deus colocou e me chamou a atenção, no versículo 4, diz aqui que Daniel era fiel. A palavra de Deus diz que Daniel era fiel. Eles não acharam nada, nenhuma ocasião contra Daniel. Não acharam nenhuma culpa. Não acharam nenhum erro na vida de Daniel, porque Daniel era fiel. E a primeira coisa que Deus quer, meu irmão, transformar em nós é nos dar um caráter fiel. Eu tenho que ser fiel. A fidelidade agrada a Deus. Fidelidade significa compromisso total. Compromisso total. Teu compromisso total tem que ser com Deus. Teu compromisso maior tem que ser com Deus. O Espírito Santo vai te levar a viver em fidelidade. Ele está trabalhando em você e através de você para te levar completamente a Deus. A Bíblia diz que nós temos que entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. O Senhor Jesus nos ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então isso é fidelidade. Fidelidade é quando Deus está como a prioridade total da minha vida. A prioridade total da minha vida não sou eu. A prioridade total da minha vida não é o que eu quero, não é o que eu acho. Você está entendendo, irmão? Porque muitas vezes a gente só faz o que a gente quer. A gente só faz aquilo que a gente gosta. Isso não é fidelidade. Isso é fidelidade para conosco, mas não para com Deus. Fidelidade para com Deus implica em eu buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu me comprometer com as coisas de Deus em primeiro lugar. Isso é fidelidade. Daniel era fiel, e essa fidelidade de Daniel para com Deus, ela se demonstrava também na sua fidelidade para com o rei. Quem é fiel a Deus não vai trair ninguém. Quem é fiel a Deus não vai passar a perna em ninguém. Quem é fiel a Deus não vai, meu irmão, fazer nenhuma trama contra ninguém. Por quê? Porque ele sabe o que é ser fiel. Então Daniel era fiel para com Deus e ele era fiel também para com o reino. A segunda coisa que o Senhor me mostrou, Daniel não tinha vício nem culpa, diz aqui, e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Muitas vezes nós temos vícios na nossa vida, e nós tratamos eles como se fossem hábitos, e são vícios. Você quer saber se uma coisa na sua vida é vício? Tenta deixar ela de lado. Se você não conseguir, é um vício. Ou se alguém tocar naquilo, é um vício. Se alguém falar contra, olha, você tem uma coisa que para você é um hábito. E é uma coisa que te dá prazer. Aí você faz sempre aquilo. E se alguém falar para você, olha, não faz isso não. Se você se irritar, é um vício. Se aquilo te machucar, se aquilo te ferir, é um vício. Está dominando você, está controlando você. Nós não podemos ter, porque às vezes a gente acha que vício é cigarro, é bebida, é droga,
Isso é. Mas existem outros tipos de vício. Muitas vezes nós somos viciados em uma série, somos viciados em um aplicativo, somos viciados em jogo, somos viciados numa rede social, somos viciados em tudo aquilo que rouba a nossa atenção e consome todo o nosso tempo e que é intocável na nossa vida, é um vício. E muitas vezes nós tratamos aquilo como um hábito, tratamos aquilo como uma coisa boa, e não é. Tem que ser tirado. Eu nunca me esqueço do pastor Luiz, o meu pastor lá no Rio Grande do Sul. Todo dia de manhã ele levantava, antes de tomar café, ele tomava uma cuia de chimarrão. Ou mais, né? Porque lá no Rio Grande do Sul você não toma só uma cuia, toma mais. Mas primeira coisa, chimarrão. Aí depois que ele tomava o chimarrão, aí ele ia tomar o café da manhã dele, ele ia ler a Bíblia, ele ia orar. E aí um dia, e muitas vezes eu tomei chimarrão com ele. E um dia, a gente estava tomando chimarrão, e ele falou, eu não estou tomando chimarrão. Eu falei, pastor, o que aconteceu? Está fazendo mal? Ele falou, não. Ele falou, cortei o chimarrão. Eu falei, por quê? Porque o chimarrão não pode me dominar. Eu falei, não entendi, pastor. Ele falou, o dia que eu não tomo chimarrão me dá dor de cabeça, sinto mal-estar, fico irritado. Ele falou, então o chimarrão se tornou um vício na minha vida. E eu falei, eu vou parar com o chimarrão. Quando eu estiver completamente liberto do chimarrão, e eu fiquei olhando para ele assim, pensando, chimarrão, pastor Luiz? Ele falou, quando eu estiver completamente liberto do chimarrão, eu vou voltar a tomar, mas não como antes. Não vai ser mais todo dia. Não vai mais estar na minha rotina. Eu vou tomar de vez em quando. Porque ele não vai me dominar nunca mais. E foi uma grande lição para mim, porque às vezes a gente acha que vício é só cigarro, bebida, droga. Não é. É tudo aquilo que domina e controla a nossa vida. E que se você tiver que abrir mão, você vai ficar irritado. A tua carne vai se irritar. A tua carne não vai gostar, porque ela está dependente daquilo. Eu já dei o meu testemunho, eu era viciado em jogo eletrônico, jogo de computador, e aquilo me dominava. Eu sentava na frente do computador, eu perdia a noção do tempo. Aí eu não conversava com a minha esposa, minhas filhas eram pequenas, não tinha tempo para elas. Se elas viessem falar comigo enquanto eu estava jogando, eu me irritava, porque eu não queria parar, não queria interromper aquilo, ficava bravo. Até o dia que o Senhor me libertou. Mas para o Senhor me libertar, eu precisei primeiro entender que aquilo era mal, prejudicial. E eu comecei a lutar contra aquilo. Falei, Senhor, isso aqui não pode dominar a minha vida não, Senhor, me ajuda. Eu preciso ser livre de jogo, Pai. Eu não quero ser mais viciado em jogo. Senhor, eu não quero. E eu não sou. Glória a Deus. Jogo não me atrai. Nada mais eu olho para o jogo, mas não me atrai mesmo. Graças a Deus, o Senhor trabalhou em mim. Então, isso dependeu de uma ação minha. Você está entendendo, irmão? Tem atitudes que são nossas, que Deus não vai tomar por nós. Quando eu estivesse lá no computador, Deus não ia mandar o anjo me agarrar lá e arrancar eu da frente do computador. Você está entendendo? Quando o pastor estivesse tomando chimarrão, Deus não ia mandar o anjo dar um tapa na cuia dele e mandar a cuia embora. Ele teve que tomar atitudes, nós temos que tomar atitudes. Daniel não tinha vício nem culpa. Irmãos, nós precisamos andar na luz. Nós precisamos andar na palavra de Deus. A culpa primeiro é para com Deus. Irmãos, eu vou vigiar a minha conduta, eu vou vigiar a minha vida. Se eu sei que alguma coisa é pecado, se eu sei que alguma coisa não agrada a Deus, eu sou responsável por lutar contra aquilo. Antes de Caim matar Abel, o Senhor apareceu para Caim, o que Deus disse? Caim, o pecado jaz à porta. Está tentando entrar na tua vida. Cabe a você resistir. Cabe a você. Deus não disse para ele, tadinho Caim, a tentação é tão grande, você não vai conseguir. Não, cumpre a você, é tua responsabilidade resistir. É tua responsabilidade. Olha o que José fez no Egito.
Onde a mulher tentou, vinha falando, ele saía, vinha falando, ele dava um jeito. Um dia ela armou uma armadilha. Não tinha ninguém na casa. Quando José entrou, ele não sabia, não tinha ninguém, só ela e ele. Ela falou, hoje ele não escapa. Chegou a agarrar na roupa dele. O que José fez? Largou a roupa, deixou a roupa na mão dela e fugiu. Fugir da aparência do mal, diz a palavra de Deus. Essa é a nossa parte, irmão. Eu que tenho que olhar para alguma coisa e dizer, opa, peraí, isso aqui não. Isso aqui não serve para mim não. Isso aqui é laço do diabo. Mesmo que a minha carne deseje aquilo, porque a nossa carne deseja o pecado. Mesmo que a nossa carne se satisfaça com aquilo, porque a nossa carne ela tem prazer no pecado. Eu tenho que dizer não, não, não e não. Não. Se por acaso pecarmos, nós vamos aos pés do Senhor. O pecado ele tem que nos ferir, ele tem que nos machucar. E quando nós estamos com Cristo, o pecado nos machuca e nos fere. O pecado não tem que ser aquela coisa boa, ai que bom, ai se eu não fosse crente. Não. Se você está com esse pensamento, você precisa se aproximar mais de Deus. Você precisa se aproximar mais de Deus, nem vício, nem culpa. Porque Daniel foi moldado pelo Espírito Santo, e esse processo aqui, pelo livro de Daniel, e o Espírito me levou, começa lá no capítulo 1. Vamos lá, no capítulo 1. E nós vamos aqui, capítulo a capítulo, ver o trabalhar de Deus na vida de Daniel. Capítulo 1. Mostra que Daniel escolheu não se contaminar, no versículo 8. Quando Daniel está na Babilônia, onde ele é levado ao palácio do rei. Diz aqui no versículo 8, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Quem é que propôs no seu coração? Quem é que olhou para os manjares da Babilônia e disse, opa, isso aqui não. Deus mandou algum anjo falar com Daniel? Deus gritou lá do céu, Daniel, não senta nessa mesa não, Daniel. Não. Da onde veio o entendimento de Daniel? Daniel conhecia a palavra. Você tem que conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, você vai olhar para alguma coisa e vai dizer, não, isso aqui não. Isso aqui não serve para mim não. Isso aqui para mim não. Pode ser, meu irmão, qualquer coisa. Satanás ele vem de maneira astuta. Satanás vem de maneira sorrateira. E eu vi um pastor falando, e é verdade, Satanás hoje não está preocupado em tirar as pessoas dentro da igreja, não. Ele quer manter você dentro da igreja, mas ele quer que você esteja dentro da igreja e com o teu coração todinho contaminado, todinho sujo, todinho imundo, sem você se dar conta que você precisa se arrepender e mudar. Daniel decidiu e propôs no seu coração, não vou me assentar nessa mesa. Quantas mesas Satanás oferece para nós? Quantos banquetes Satanás coloca diante de nós? E olha, não era qualquer coisa não, diz aqui, finas iguarias do rei. Quantas vezes Satanás vai vir com uma proposta mirabolante? Você vai olhar para aquilo e vai dizer, meu Deus, mas é laço do diabo, é laço das trevas. É laço de morte. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não vai fazer nada além disso. O diabo não dá nada para ninguém. O diabo não ama ninguém. O diabo não quer o bem de ninguém. O diabo quer matar, roubar e destruir. É só isso que ele quer fazer. Ele está esperando só uma oportunidade. Ele está esperando só uma brecha. Ele é paciente. Quanto tempo ele esperou até que Davi adulterasse com Batseba? Davi vai andando em fidelidade, Davi vai andando em fidelidade, Davi vai andando em fidelidade, e o inimigo ali, ó, só olhando. Aí o diabo começou a olhar, olha, ele não tem só uma esposa, ele tem mais de uma. Ele tem mais outra. Já sei onde eu pego ele. Já sei o que eu vou apresentar para ele. Você está entendendo como Satanás ele é astuto? A mesma coisa ele fez com Sansão.
Sansão vai logo de cara se apaixonar. O pai dele e a mãe dele falam, tem tantas moças em Israel, Sansão, mas você vai se apaixonar justo por uma filha dos filisteus, dos nossos inimigos. Satanás foi paciente. E todos os dias, o que Dalila estava fazendo? Conta o teu segredo para mim, Sansão. Você não me ama, Sansão? Conta o teu segredo para mim. Sansão vai e descobre todo o seu coração, e Satanás vem. O que Satanás estava querendo? Uma oportunidade. Satanás foi bonzinho com Sansão? Não. Arrancou os seus olhos. O colocou para estar lá no lugar do burro, empurrando o moinho. Satanás quis uma oportunidade para entrar na vida de Davi, e através daquela brecha que Davi abriu, um irmão abusou da irmã, o outro irmão matou o irmão. Quanta tragédia entra atrás de uma brecha que você abre. Quanta maldade, quanta sujeira, quanta imundícia Satanás consegue infiltrar através de uma brecha que a gente abre. Então proponha no seu coração não se contaminar com nada, irmão. Com nada, irmão. Vigia, olha para todos os lados da tua vida. Capítulo 2 vai nos mostrar Daniel buscando socorro através da oração. Quando o rei tem um sonho, ninguém consegue contar o sonho, ninguém consegue dar a sua interpretação. Então o rei dá uma ordem que todos os sábios têm que ser mortos. Daniel e os seus amigos estavam no meio dos sábios. Mas a palavra de Deus diz que Daniel vai lá pedir ao rei tempo para que Deus possa dar a ele a revelação e a interpretação. E no versículo 17... depois que Daniel pede o tempo e o rei concede o tempo, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem, juntamente com os restantes dos sábios na Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus dos céus. Aleluia! Daniel aprende que ele vai buscar socorro aonde? Em Deus, através da oração. Quantas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não vai até os pés do Senhor? Quantas situações vêm na nossa vida, em vez da gente orar, em vez da gente clamar ao Senhor, muitas vezes nós transferimos para uma birra com Deus. As coisas deram errado, não vou mais na igreja. As coisas deram errado, não vou mais orar. As coisas saíram do controle, não vou mais ler a Bíblia. A primeira coisa que Satanás, eu tenho certeza, vai colocar na mente de cada cristão. Está vendo? Você não está indo na igreja? Você não está orando? Você não está buscando a Deus? A primeira coisa que Satanás soprou para Daniel, você não decidiu não se contaminar? Agora você vai morrer com aqueles que sentaram na mesa, juntinho. Você não sentou na mesa, você não comeu do manjar do rei, mas todos os teus conhecidos que sentaram na mesa, que comeram o manjar, vão ser mortos junto com você. Você vai morrer no meio deles. O mesmo destino deles vai ser o teu, Daniel. O que adiantou, Daniel? Daniel, se você pelo menos tivesse sentado naquela mesa, se pelo menos você tivesse participado daquele banquete, Daniel, se pelo menos você tivesse aproveitado melhor a tua vida, Daniel. Mas olha aí agora, Daniel, o mesmo destino. E a mesma coisa, Satanás vem para cima de nós. Mas Daniel fez o que? Ele foi orar, aleluia. A palavra de Deus diz que o nosso socorro vem dos céus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A coisa está difícil, a situação está difícil, a luta vem, a tribulação vem, o problema vem. Eu vou orar, eu vou buscar a face do Senhor. Eu vou buscar, aí é que eu vou orar mesmo, aí é que eu vou jejuar, aí é que eu vou me consagrar mesmo, aí é que eu vou ter um compromisso maior com Deus, aleluia, porque só Deus é que pode me dar socorro, aleluia. E Daniel experimenta livramento dos céus, aleluia. Capítulo 3 é o capítulo lá da fornalha de fogo ardente, mas como Daniel não está ali nomeado, eu pulei para o capítulo 4.
E no capítulo 4 nós vamos ver Daniel sendo usado por Deus com ousadia para repreender o rei. O rei Nabucodonosor mais uma vez tem um sonho, e dessa vez ele conta o sonho para Daniel, e Daniel ali vai dar uma interpretação, e Daniel não só interpreta o sonho, Daniel vai pregar para o rei. Um rei que, para matar alguém, ele não pensava duas vezes. Como não pensou duas vezes em lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Um rei que, para ele, era a coisa mais comum ele condenar alguém à morte. Mas Daniel, com ousadia e com coragem, versículo 27 do capítulo 4, diz para ele: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e deixa as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. Não tenha medo de pregar, irmão. Muitas vezes a gente vê a situação e a gente fica caladinho. Não vou falar nada, porque se eu falar, pode ser que a pessoa fique brava comigo, pode ser que a pessoa... Irmão, isso não é a atitude que Deus quer de nós. Prega. Se vai ficar com raiva, não tem problema. Se vai virar a cara para você, não tem problema. A gente prega, irmão, eu aprendi uma coisa. Até o momento em que a pessoa diz, pode parar. Aí você não é obrigado mais a pregar. Você está ali, a pessoa está vendo, olha a Bíblia, não, eu não quero saber. Se a pessoa falou, não quero saber, se a pessoa fala para você, não, acabou, não quero ouvir. Encerra. Mas se a pessoa te ouvir, fala. A gente não pode ser omisso, irmão. A gente não pode ser omisso, a gente tem que abrir a boca e falar, e pregar. A gente não pode se calar. Daniel aqui está experimentando isso, ele está pregando diante de Nabucodonosor, e ele está falando, rei, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, deixa as tuas iniquidades. Olha a ousadia de Daniel para pregar para Nabucodonosor. Muitas vezes a gente não tem coragem de pregar para um amigo, para um parente, para um conhecido, irmão. Nós temos que abrir a nossa boca. Irmão, nós temos que falar. Não importa se a pessoa vai gostar ou se não vai gostar. Se ela te proibir de falar, amém, é outros 500, não fala. Mas se ela se calar, vai falando, aleluia. Está errado, é pecado, isso não agrada a Deus. O que a gente não pode é ser omisso e olhar a pessoa praticando aquilo que não agrada a Deus. É a vida, né? É assim mesmo, né? Não é a vida, não é assim mesmo, não. O Senhor nos colocou aqui para pregar, irmão. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão? Como é que você quer que Deus faça a obra naquela vida que você ama, se você está vendo Ele fazer o que é errado e fica calado? Está errado. Não quero saber. Aí é outros 500. Não, chega. Estou cansado de saber, não precisa falar para mim. É outros 500. Naquele momento você se cala, até a próxima oportunidade. Irmão, eu já dei o testemunho aqui do meu vizinho, o seu Jocely, que já está com o Senhor. Eu usava essa tática. Ele sempre que ele vinha conversar comigo, ele falava, nada da Bíblia, esquece a Bíblia. Tá bom, primeira brecha, versículo. E toda vez ele falava a mesma coisa, não fala nada da Bíblia, esquece a Bíblia. Nós estamos conversando aqui, não é coisa de igreja, é outra coisa. Tá bom, seu Jô. E eu gostava de conversar com ele, ele gostava de conversar comigo. Primeira brecha, palavra de Deus. Irmãos, eu fui lançando a semente. Eu não vi ele se converter. Ele se mudou para Brasília, nós morávamos no Rio Grande do Sul, e ele se mudou para Brasília, mas lá Deus colocou outro servo de Deus. Eu plantei, outro colheu. E a primeira vez que ele voltou de Brasília lá, ele veio com um sorriso tão alegre na minha presença. Nós nos encontramos, eu estava na chácara, ele veio, eu não me esqueço do sorriso dele, ele estendeu a mão e falou, agora eu posso te dar a paz do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, irmão. Não tem coisa mais de alegria maior do que você ver que Deus ali trabalhou na vida daquela pessoa. Deus é tão misericordioso, a gente tem que ter essa ousadia. Deus vai trabalhar na vida de Nabucodonosor e Deus vai fazer uma grande obra.
Olha o que diz no último versículo aí do capítulo 4, Nabucodonosor se converteu, e ele diz: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Se converteu, irmão. Agora, se Daniel está lá, não, ele é o rei, eu só vou interpretar o sonho, eu não vou falar mais nada. Como é que Deus ia fazer a obra na vida de Nabucodonosor? Então Deus vai usar as nossas vidas, irmãos. Capítulo 5, está o filho de Nabucodonosor, Belsazzar, e vai dar um banquete, vai pegar os utensílios sagrados e vai ali usar aqueles utensílios para profanar. A intenção de Belsazzar é profanar, é fazer aquilo que não agrada a Deus mesmo, ele quer profanar. E aí, Deus dá aquela visão da mão escrevendo na parede do palácio, e ele fica morrendo de medo. Mas aqui Deus já está usando muito a Daniel. Daniel vem e vai exortar de maneira forte. Daniel vai vir e vai falar de maneira bem direta. E tem momentos que Deus vai usar a gente para falar de maneira bem direta. Olha o que diz aí no versículo 22. Daniel vai dizer: e tu, Belsazzar, ele vai dar o exemplo de Nabucodonosor, vai contar o que aconteceu, vai relembrar Belsazzar, porque Belsazzar foi testemunha de tudo que aconteceu com o pai dele, até mesmo da sua conversão. E ele diz: e tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de tudo isso, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois trouxeram os vasos da casa dele, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Daniel é duro e direto, irmão. Tem momento que a gente tem que ser duro e direto. Eu me lembro até hoje de uma vez que o meu irmão Sérgio, ele estava desviado ainda, ele estava bem rebelde, ele já era adulto, irmão. E uma vez minha mãe foi falar com ele: ei, mãe, pode parar, que eu já sei tudo. Tudo, cresci dentro da igreja, já sei tudo que a senhora vai me falar. Não precisa falar mais nada. Minha mãe falou: então você sabe da tua responsabilidade? Ele falou: eu sei da minha responsabilidade. Bateu no peito e falou: eu vou arcar com a minha responsabilidade. Ela falou: está preparado para isso? Estou preparado para isso. Ela pegou a caixa de fósforo, falou: pai, faz assim com a sua mão, assim, ó. Vou riscar um fósforo aqui, vou colocar debaixo da tua mão. Vamos ver se você aguenta a chama de um fósforo. Ele: mãe, para com isso. Falou: você não disse que está pronto, preparado para assumir a responsabilidade dos seus atos? Aqui eu só vou dar a chama de um fósforo, porque lá no inferno não vai ser um fósforo, não. Vai ser um lago de fogo que vai envolver todo o teu corpo. Você não disse que está preparado para assumir a responsabilidade da tua rebeldia, da tua incredulidade? Então vamos ver, se você está preparado, você vai aguentar essa chama aqui. Aí ele levou um susto. Ô, irmãos, não brinca com essas coisas não. Mas aquilo marcou o coração dele. Irmãos, tem momento que a gente tem que ser bem direto. Olha, Daniel aqui, ele vai ser bem direto. Ele vai ser bem duro, irmão. Tem momento que a gente tem que ser duro, tem que ser direto. Mas você acha que Daniel não amava ele? Lógico que Daniel amava. Daniel está sendo duro e direto. Olha a mensagem que Deus deu para Jonas pregar em Nínive. Que mensagem foi? Quarta-feira Deus deu aqui essa mensagem de Jonas. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Dentro de ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Essa é a mensagem, irmão. Jonas não saiu pelo meio de Nínive falando: Deus é amor, Deus ama vocês, Deus ama tanto vocês, que Ele me mandou aqui pregar para vocês. Arrependam-se. Não. A mensagem que precisava naquele momento é: dentro de 40 dias, Deus vai castigar vocês, vai cair fogo do céu e vai consumir vocês. Essa era a mensagem que eles precisavam ouvir naquele momento. A palavra de Deus diz que eles, ouvindo a pregação de Jonas, o que eles fizeram? Opa, espera aí, não, temos que mudar de vida. Desse jeito não dá mais. E todos eles se converteram porque eles caíram em si.
Então tem momento que você vai olhar para o teu filho, para a tua filha, para o teu marido, para a tua esposa, para aquela pessoa que te ama, você está caminhando para o inferno. Você está caminhando para o inferno. Se você morrer agora, você vai para o inferno. Eu não esqueço, a Edilene fazia isso com as meninas. Às vezes a menina falava, mãe, hoje eu não vou na igreja não. Ela fala, você não quer ir na igreja? Não, tudo bem. Só ore e peça a Deus para o Senhor não voltar hoje. Porque se o Senhor voltar hoje, se você estiver aqui dormindo, não foi na igreja porque quer dormir, não foi na igreja porque quer assistir uma série, não foi na igreja porque está com preguiça. Ora para o Senhor não voltar, porque se o Senhor voltar, você vai ficar. Aí elas regalavam o olho, assustavam. Não, eu vou, tá bom, eu vou. Mas é verdade, irmão. Se o Senhor voltar, o que Jesus disse? E nós temos que estar fazendo quando Ele voltar? Temos que estar preparados ou não? Temos que estar atentos ou não? Olha a parábola das 5 virgens. As virgens nécias, quer dizer, nécias por quê? Não se preparou. Meu Senhor tarde virá. Não, eu vou orar, não. Amanhã eu oro. Hoje não. Hoje não, hoje não vou orar hoje não. O Senhor não vai voltar hoje mesmo? Então amanhã eu oro. Amanhã eu leio a Bíblia. Não, depois eu leio a Bíblia. Amanhã eu oro, porque o Senhor não voltou. O Senhor não vai voltar não, vai demorar ainda. Não, depois, eu vou na igreja hoje não. Amanhã eu vou na igreja. Depois eu vou. Tem tanto tempo para ir na igreja. Um dia que eu não for na igreja não vai fazer falta não. São atitudes que vão colocando na negligência. E aí, quando o Senhor voltar, vai ter tempo? Não tem mais tempo. Pastor, mas o arrebatamento ainda está longe. Quem disse para você? Os sinais apontam para a grande tribulação e para a volta do juízo de Deus, mas o arrebatamento não. Como é que Jesus disse que vai ser o arrebatamento? Como é que Jesus disse? Como um ladrão. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que ele entrasse. E Jesus disse, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. O arrebatamento ninguém sabe o dia. A hora, irmão. A gente sabe que a partir de 1948, nós estamos na expectativa do arrebatamento. Israel se tornou de novo nação. 1948, já se faz mais de 70 anos. A eminência do arrebatamento, ninguém sabe. Pode ser que seja daqui a 10 anos? Pode. Pode ser que seja amanhã? Pode. Pode ser que seja hoje? Pode. Pode ser que seja agora? Pode. É num piscar de olhos. Deus não vai mandar aviso. A trombeta vai soar. Soou a trombeta, irmão. Foi. Soou a trombeta, foi assim, Jesus diz, como foi nos dias de Noé, assim será. Ele está falando do arrebatamento. Eles não o perceberam. Não vai perceber. Não vai perceber, ninguém sabe. Noé estava esperando o dilúvio. Nós estamos esperando o arrebatamento. Noé sabia o dia, a hora. A previsão do tempo informa, e Noé olhando lá, assistindo o jornal. Dia tal hora vai começar a chover. Não tinha previsão do tempo. Não tem previsão do arrebatamento. O dia, a hora, Jesus disse, é bem claro. Ninguém sabe. Quantos já marcaram? O arrebatamento vai ser tal dia. Quebraram a cara. Todo aquele que marcar uma data para o arrebatamento vai quebrar a cara. Todo aquele que colocar uma data no arrebatamento vai acontecer no ano tal, no mês tal, no dia tal, vai quebrar a cara. Porque Jesus diz na sua palavra, ninguém sabe. Só o Pai, os anjos não sabem. Ninguém sabe, nem o Filho, ele fala, nem ele, quando estava aqui, ele não sabia. Então, irmão, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar vigilante. A gente tem que estar atento. Daniel era um homem de oração, irmãos. Como Deus usou Alain para falar aqui, Daniel era um homem de oração. Olha o que diz aí no capítulo 6. Versículos 10 e 11. Publicou-se uma lei, é proibido a partir de hoje orar. Qualquer pessoa que orar vai ser lançado na cova dos leões.
Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, o que Daniel fez? A partir de agora, quem for pego orando vai ser lançado na cova dos leões. Daniel falou com medo: ai meu Deus, agora eu não posso mais orar em público, agora eu tenho que me esconder, vou mandar fazer um porão na minha casa, para me orar lá no porão, sem janela, para mim ficar bem escondidinho lá orando. O que Daniel fez? Quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, no seu quarto havia janelas, o quê? Como é que estavam essas janelas? Abertas para o lado de Jerusalém. Os inimigos sabiam, todo dia ele ora, com as janelas abertas, e ele ora aqui, ó, virado para Jerusalém. Os inimigos sabiam. É só a gente ficar ali de tocar em frente à janela. Se ele fechar a janela, ele vai fechar para orar. Mas Daniel não tinha medo, irmão. Irmão, quando você está na presença de Deus, você não vai ter medo de nada. Não vai ter medo de nada, irmão. O medo não faz parte da vida daquele que serve a Deus. O perfeito amor lança fora o medo. Daniel não se preocupou em fechar a janela, em esconder nada. Daniel fez aquilo que ele fazia de costume. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A mesma coisa ele fez. Ele não se escondeu. Ele não mandou fechar a janela. Ele não mandou um servo, um criado dele, porque ele era alguém muito importante. Fica olhando onde é que está fulano, ciclano e beltrano. Vê se eles estão me espiando. Vê se eles estão de tocar. Não, Daniel não se preocupou com nada disso. Ele fez aquilo que ele estava acostumado a fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Irmão, se alguém tiver que falar alguma coisa de você, tem que falar assim: olha, ele é fanático, ó. Ele não deixa de Jesus por nada. Ele não deixa de ir na igreja. Ele não deixa de orar. Ele não deixa de ler a Bíblia. Olha, ele não deixa... Oh, que coisa chata. Pode falar isso, irmão. Não tem problema nenhum, não. Isso é um elogio. Isso é tapado. Você não pode ser assim, não. Olha, irmão, é um elogio. Já falaram para mim isso aí, ó, você lê muito a Bíblia. Quem lê muito a Bíblia fica louco, hein? Cuidado, hein? Não fica lendo muito a Bíblia, não. Quem lê muito a Bíblia vai ficar louco. Glória a Deus. Eu quero essa loucura aí do Evangelho mesmo. Porque o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é loucura para os que perecem. Eu quero essa loucura mesmo do Evangelho na minha vida. Do poder de Deus na minha vida. E por causa de tudo isso, Daniel tinha um espírito excelente. Mas não era só com Deus que esse espírito se sobressaía. Se você ler no capítulo 1, diz que Deus deu a Daniel e aos seus amigos 10 vezes mais sabedoria do que todos os sábios que tinham na Babilônia. Meu irmão, quando você começa a receber a excelência do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida, vai se manifestar a excelência do Espírito Santo. Quando Nabucodonosor lá, não no capítulo 2, mas no capítulo 4, ele tem um sonho, ele já manda chamar Daniel, porque ele sabe, Daniel tem um Espírito dos deuses santos. Se você ler capítulo 4, ele vai falar, Daniel tem um Espírito dos deuses santos, chama Daniel aqui, eu estou com um problema, chama Daniel aqui na minha presença. No capítulo 5, quando Belsazar está com medo porque ele vê a escritura na mão, a rainha, sua mãe, entra e fala, chama Daniel, porque Daniel tem o Espírito excelente, o Espírito de Deus está na vida de Daniel, chama Daniel. Estes homens vão olhar para a vida de Daniel e não vão achar nada, irmão. Quando o Espírito de excelência está na sua vida, você é o melhor funcionário. Você é aquele funcionário que dá mais resultado para o teu chefe. Você é aquele que menos dá dor de cabeça para o teu chefe. Você é aquele funcionário que o teu chefe vai falar, não, esse aí, eu queria que todos os meus funcionários fossem com ele, fosse igual a ele. Porque esse aí não me dá dor de cabeça, não. Esse aí trabalha direitinho, esse aí faz tudo certinho, porque tem um espírito de excelência na vida dele. Esse aí não chega atrasado, esse aí não falta, esse aí não me dá problema, ele está aqui, ele está feliz. Olha, quando José estava servindo na casa de Potifar, ele estava servindo com excelência. Potifar olhou e falou, não, esse menino é diferente. Ele podia estar lá na casa de Potifar emburrado,
fazendo as coisas de qualquer jeito, mal fazendo. Ele podia estar ali agoniado, irmão, podia estar ali triste, mas ele estava ali com alegria, porque havia um espírito de excelência. Potifar viu, falou, coloca ele ali, coloca todos os negócios da minha casa debaixo da mão dele, porque tem um espírito de excelência na mão dele. Ele vai para a prisão, o carcereiro vê um espírito de excelência na vida de José. Fala, opa, peraí, pode colocar a administração da prisão na mão desse jovem aí, tem um espírito de excelência na vida dele. Onde ele vai dar a interpretação do sonho para Faraó, ele interpreta o sonho para Faraó, e ele começa a falar, e Faraó vê sabedoria, excelência naquilo que ele está falando. Por quê? Espírito de excelência é o Espírito Santo. Você quer ter um espírito de excelência na sua vida? Irmão, faça os passos de Daniel. Siga o exemplo de Daniel, siga o exemplo de José, irmão. Como é que é você? Como é que você é no teu dia a dia? Você faz as coisas, mas... vou para a igreja. Não, irmão, vou para a igreja, glória a Deus. Deus está me dando a oportunidade de estar na igreja, irmão. Porque se você não valorizar isso... Porque se você não achar que isso é uma bênção, é uma glória, Deus pode fazer com que amanhã ou depois, de repente você está lá, acamado. Aí você vai falar, nossa, eu queria estar na igreja e não posso. Queria tanto estar lá na igreja e não posso, estou aqui nessa cama, estou aqui nesse leito, não posso levantar. Por quê? Porque quando você teve a oportunidade, muitas vezes você... vou para a igreja hoje, né? Fazer o quê, né? Se eu não for para a igreja, o pastor vai pegar no meu pé. Irmão, faça as coisas para Deus com excelência. Eu vou na casa de Deus, eu vou louvar o Senhor, eu vou na igreja, aleluia. Eu vou, meu irmão, ler a Bíblia, eu vou orar, aleluia. Porque de repente você pode abrir a sua Bíblia e enxergar. Quantas pessoas aí não conseguem enxergar mais? Quantas pessoas são cegas, gostariam de ler e não pode ler? E Deus te deu a oportunidade de você ler, abre a Bíblia. Quantas pessoas não sabem ler e escrever, e você está aqui, ou você pode ler e escrever. Quantas pessoas na China não podem ter uma Bíblia, na Coreia do Norte não pode ter uma Bíblia. Quantas pessoas gostariam de ter uma Bíblia em muitos lugares, é uma sentença de morte, irmãos. Mas Deus te deixa aqui, você pode andar com a tua Bíblia no Brasil, você pode carregar ela na rua, você pode ter uma Bíblia na sua casa, você pode ter uma Bíblia no seu carro, você pode ter uma Bíblia no seu trabalho, você pode ter uma Bíblia no teu celular, irmão. Valoriza as coisas que Deus está te dando e colocando na tua mão. Aprenda a valorizar aquilo que Deus... Tem um espírito de excelência. Tem um espírito de excelência, irmão. Não tenha um espírito de, não seja murmurador, não seja reclamão, não seja mal-humorado, não seja maldizente. Essas coisas não agradam a Deus, não, irmão. Quando você abrir a sua boca, abra a sua boca para glorificar a Deus. Não abra para reclamar, não. Olha, está chovendo tanto, mas só chove. Não, glória a Deus pela chuva, irmão. Porque sem chuva aqui nessa cidade aqui, a gente vai morrer com a poluição. Porque sem chuva o manancial vai secar, vai ter racionamento de água. Porque sem chuva lá a agricultura vai dar errado, vai faltar comida para nós, irmão. Seja grato pela chuva. Fez frio, o trigo é uma planta que precisa de frio. Se não fizer frio, não tem trigo. Se não tem trigo, meu irmão, a base aí da alimentação do mundo inteiro aí, vai prejudicar. Glória a Deus pelo frio. Glória a Deus pelo calor, glória a Deus pelas estações, glória a Deus que eu estou no Brasil. Eu queria estar num país rico, irmão, glória a Deus que eu estou aqui. Amém? Glória a Deus que eu estou em São Paulo. Seja feliz aonde Deus te colocou. José era feliz na casa de Potifar. José era feliz no cárcere. Ele não era feliz pela situação que ele estava, que ninguém é feliz sendo escravo, ninguém é feliz sendo prisioneiro, mas José era feliz porque ele tinha a presença de Deus com ele. Onde o Espírito Santo está em você, onde o Espírito de excelência está em você, você como Paulo e Silas, olha, açoitaram, as costas estão feridas, estão sangrando, estão machucados, estão no cárcere interior, o pé está preso no tronco, a mão está no grilhão, mas eu estou louvando a Deus, aleluia, porque o Espírito de excelência está na minha vida. Eu tenho um espírito de excelência na minha vida. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou... não. Eu tenho um espírito de excelência na minha vida. Amém? É esse espírito que é o Espírito Santo que está na tua vida, irmão. É um espírito de excelência. Vamos ficar de pé. É um espírito de excelência.
Entenda que o Espírito Santo é um Espírito de excelência. Essa é a ação do Espírito Santo na tua vida. Tudo que Deus está fazendo na tua vida, todo o trabalhar de Deus na tua vida é um trabalhar para te levar à excelência. Existem coisas que vão doer, existem coisas que vão te fazer sofrer, existem coisas que vão te fazer chorar, mas, meu irmão, é o trabalhar de Deus, e a Bíblia diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, você tem que entender isso. Para você não abrir a tua boca para murmurar e para blasfemar. A palavra de Deus diz que Jó não abriu a sua boca para blasfemar, nem para murmurar. Ele não pecou com seus lábios, nem atribuiu a Deus falta alguma. Às vezes, irmão, a gente passa coisa muito insignificante perto do que Jó sofreu, e a nossa boca já está abrindo, nós já estamos murmurando, nós já estamos reclamando, nós já estamos mal-humorados, nós já estamos tristes, nós já estamos cabisbaixos, nós já estamos com vontade de deixar tudo para trás. Meu irmão, não faça isso. O Espírito Santo que está em você é um Espírito que te fortalece, é o Espírito que te dá força, é um Espírito que te consola, é um Espírito que te conforta. Ele está em você, meu irmão, para não te deixar sozinho. Ele está em você para te capacitar, Ele está em você para te fortalecer. Ele está em você, meu irmão amado, para te sustentar no momento que você está ali, parece que não tem mais jeito. Tem jeito, Ele vai dizer, aleluia. Ele vai te fazer lembrar as palavras de Deus, Ele vai te fazer lembrar a palavra de Deus, Ele vai te trazer consolo, Ele vai te trazer refrigério. É o Espírito de Deus, aleluia, esse é o trabalhar do Espírito Santo. A gente não sabe nem orar, diz a palavra de Deus direito. E o que o Espírito Santo faz? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas orações nossas são as orações tudo errada, oração sem pé nem cabeça, e o Espírito Santo está ali intercedendo por nós, e o Espírito está ali gemendo pela nossa vida, aleluia. Esse é o Espírito excelente, aleluia. Não tenha medo de deixar o Espírito Santo agir e trabalhar na tua vida. Meu irmão, mas você tem que entender que Ele vai começar a pôr a mão no barro, aleluia. Ele vai começar a amassar o barro, Ele vai começar a moldar o barro, e se não tiver de acordo, Ele vai quebrar o vaso, Ele vai fazer de novo, aleluia. E glória a Deus pelo seu trabalhar na sua vida, na minha vida. Eu sempre peço, Espírito Santo, me repreende, me exorta, me confronta, todas as vezes que for necessário. Eu quero ser repreendido, eu quero ser exortado, eu quero ser confrontado, Senhor, sempre que o Senhor precisar. Como Davi orou, eu oro muitas vezes: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. A palavra de Deus diz que não pode haver em nós nenhuma raiz de amargura, porque se houver em nós uma raiz de amargura, ela vai crescer e vai contaminar não só a nós, vai contaminar a muitos. Então eu oro: Senhor, tira toda a raiz de amargura da minha vida e do meu coração. Quantos crentes amargurados, são pessoas amarguradas, são pessoas que não conseguem ver bênção em nada, são pessoas que não conseguem sorrir, são pessoas que não conseguem ver a glória de Deus. Tudo é ruim, tudo é mal. Não, irmão. Eu não estou falando das coisas do diabo, não. Eu estou falando das coisas boas de Deus. Vou na igreja, né? Mas é aquele vou na igreja, porque se eu não for na igreja vai cair um raio na minha cabeça. Isso não agrada a Deus, irmão. Não é essa atitude que Deus quer de mim, de você. Até porque Deus não é assim, não. Eu vou na igreja, aleluia. Hoje eu estou fraco, mas eu vou, aleluia. Hoje eu estou chorando, mas eu vou, aleluia. Hoje eu estou triste, mas eu vou, aleluia. Eu vou, aleluia, porque eu sei que lá, aleluia, é o lugar que Deus vai me curar, aleluia. Eu sei que a igreja é a casa do oleiro, aleluia. Eu sei que lá o Espírito Santo vai usar alguém, o Espírito Santo vai usar um louvor, o Espírito Santo vai me dar uma palavra, aleluia. Eu sei que lá eu vou encontrar, aleluia, o pão que eu preciso comer, lá eu vou encontrar a água que eu preciso beber. Não são coisas deste mundo, esse mundo não tem aquilo que satisfaz a tua alma, irmão. Por isso é necessário você vir na igreja, aleluia. Por isso a Bíblia diz: não deixa de congregar, aleluia.
Porque tem coisas que Deus só vai fazer na nossa vida é aqui. É na igreja, é na comunhão do corpo de Cristo, aleluia. Você precisa entender isso, aleluia. Igreja não é lugar de você vir empurrado, nem emburrado. Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você precisa entender o que é isso. Hoje eu vou na igreja, glória a Deus que eu posso ir na igreja. Hoje é dia de culto, glória a Deus que eu posso ir no culto, aleluia. Hoje é mais uma oportunidade que o Senhor me dá. Levantei de manhã, tenho saúde, levantei da minha cama, aleluia. O ar encheu os meus pulmões, tenho o fôlego da vida, aleluia. Oh Deus maravilhoso, posso tomar meu café da manhã, aleluia. Oh, irmão, quantas vezes a gente reclama, esse café, esse leite, esse pão. Não, irmão. Glória a Deus, Senhor, por esse leite. Glória a Deus, Senhor, por esse café. Glória a Deus, Senhor, por esse pão. Aleluia, obrigado, Senhor. Tem gente morrendo de fome. Tem gente catando no lixo, Senhor. E o Senhor me deu o pão aqui em cima da minha mesa, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem um arroz, tem um feijão, Senhor. Hoje eu tenho aqui uma mistura, Senhor. Seja um frango, seja uma carne. Glória a Deus. Tem um ovo para mim comer. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tenho um coração grato. Tenho um coração grato para com Deus. Aleluia. Não fica só olhando os problemas, não. Não fica só olhando para as adversidades, não. Olha para a bênção de Deus, aleluia. O Espírito que está em você é um Espírito de excelência. Olha além do natural, olha para o sobrenatural, aleluia. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Mais uma oportunidade o Senhor nos tem dado, e não é qualquer oportunidade, é uma oportunidade de bênção. Senhor, não é mais um culto, é outro culto, aleluia. Não é mais da mesma coisa, não, porque a tua palavra diz que o Senhor faz nova todas as coisas, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, por este lugar, por este bairro. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz além daquilo que eu penso ou imagino. E muito, muito, infinitamente mais além do que eu mereço, porque eu não mereço nada. Eu merecia estar no inferno agora, mas pela tua graça e pela tua misericórdia eu estou aqui, Senhor. Resgatado, redimido, lavado no sangue do Cordeiro e caminhando para o céu, aleluia. E eu não mereço, Senhor, mas pela tua graça e pela tua misericórdia, pelo teu amor eu estou aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, aleluia. Cobre-nos com teu sangue, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre, nós te pedimos em nome de Jesus.